Agora vamos falar de economia. A partir de amanhã, aposentados pelo INSS vão receber aí a primeira parcela do 13º salário. Nessa hora sempre aparece aquela dúvida, né? Será que é mais indicado quitar as dívidas que já existem ou guardar aí o dinheiro extra? Nesse período de crise é preciso ficar bem atento para planejar e investir da melhor maneira possível aí essa metade do 10º. Sobre esse assunto eu converso agora com a educadora financeira a Vera Oliveira, que vai dar dicas para a gente de como aproveitar essa renda. A gente vai falar, né, Vera, principalmente aí dos aposentados, mas economia acaba valendo para todo mundo em qualquer etapa da vida. A gente ontem mesmo mostrou uma reportagem que deve começar, inclusive, desde criança. Bom dia para você, Vera. Bom dia, Daniela. Olha só, Vera, a gente sabe que em qualquer período da vida é importante poupar, né? Sim. Mas para os idosos, para as pessoas aí que dependem da aposentadoria, imagino eu, ainda mais importante. Com certeza. Hoje nós temos aí a situação do adiantamento já da primeira parcela, né, do 13º, e aí é preciso se preocupar e se planejar com isso. Como fazer com esse dinheiro? O ideal é que essa parcela seja utilizada para a realização dos sonhos, né? Uma viagem, quem sabe aí uma reforma em casa. Um eletrodoméstico. Um eletrodoméstico, enfim, os sonhos são diversos, né? Mas aí nós temos aquela situação daquele aposentado que está aí já endividado. Né? E aí ele precisa, primeiro, fazer um diagnóstico financeiro e descobrir como é que é o seu perfil hoje. Ele está endividado, ele é um equilibrado, ele é um investidor, e aí, de uma forma muito sábia, direcionar essa parcela, né? Porque, na verdade, se ele está nesse perfil endividado, pagar e quitar essa dívida deve ser um sonho, né? Não seria o recomendado direcionar esse dinheiro para isso. Mas se eu estou vivendo esse momento de endividamento, e aí serve para todos, eu posso sim utilizar parte até desse adiantamento do 10º. Quer dizer, o ideal, claro, é que não existisse essa dívida. Sim, mas sim. A partir do momento que existe essa dívida, é melhor quitá-la do que, por exemplo, ficar com dinheiro guardado, investir, porque os juros desse investimento não deve ser superior aos juros da dívida que não foi paga e acaba virando uma bola de neve. Então, o ideal, embora doa, né, gente? A gente recebe aquele dinheiro ali de repente, tem a dívida, Sim. É uma dor, mas a pessoa tem que quitar essa dívida. Com certeza, porque senão vai gerar aí um problema futuro, né? Então, de que adianta? Eu tenho um dinheiro aí disponível, que é a parcela do meu 10º, vou viajar, por exemplo, mas eu estou todo endividado. Quando eu voltar, essa viagem vai se tornar aí um pesadelo e não foi a realização de um sonho, né? Então, quitar essa dívida tem que ser, sim, uma prioridade, até para evitar problemas futuros. E evitar a inadimplência, né? Sim. A pessoa que é idosa, ninguém em qualquer fase da vida, mas sobretudo o idoso, que pode ter uma emergência, ele não pode ficar inadimplente, né? Não pode ficar à mercê. E hoje o que nos preocupa é que Manaus, né, o Amazonas está aí em primeiro lugar, né? Nessa situação de estar endividado, de estar inadimplente com 38,1%. Muita gente. Isso nos preocupa muito e, infelizmente, os aposentados estão aí imbuídos nesse grupo, né? Então, dentro desse grupo que é muito, né, quase 40% e 38% de endividados aqui no estado, ainda tem um destaque para essas pessoas que já passaram dos 60 anos, que dependem da aposentadoria. Exatamente, verdade. Agora, poupar para essas pessoas, ela é muito importante também porque todo mundo está sujeito a qualquer intempérie na vida em qualquer momento, mas os idosos, por causa da idade, podem ter inclusive problemas de saúde, ter que fazer exames às vezes que o plano não cobre, ou comprar medicamentos que não são nem um pouco baratos. Quer dizer, o poupar também é mais do que pensar no futuro, é pensar num problema presente, agora, né? No agora, né? Como fazer com uma crise que a gente está, com altas de juros, com os salários não acompanhando, né, os reajustes do salário, não acompanhando a inflação? Sim. Como fazer nesse caos que a gente ainda vive hoje, infelizmente, Vera, para poupar? Bom, o primeiro momento é reunir a família, né? E vamos ver como é que está a nossa situação financeira hoje. Nós sabemos que a situação em que o país se encontra hoje é uma situação bem delicada, né, para todos, mas a gente precisa se organizar. Então, estabelecer no mínimo 3 sonhos. Qual é o sonho dessa família? Qual é o sonho desse aposentado? Né? Organizar as minhas contas e aí sim começar a destinar parte do valor que eu recebo mensalmente. Não importa o valor em si, mas é o hábito de você começar a poupar, porque nós não fomos acostumados, nós não fomos educados financeiramente desde pequeno. Uma né? sociedade de consumo, né? Exatamente, somos, pelo contrário, estimulados a consumir e consumir cada vez mais. Então a gente costuma dizer o seguinte, que não é quanto eu ganho, é como
como eu estou administrando esse dinheiro que eu recebo mensalmente. E sempre procurar tirar uma parte. Como você bem falou, né, os nossos aposentados, eles podem a qualquer momento precisar de uma ida ao médico, exames, medicamento que não é barato, né? Muitas vezes o plano não cobre, então é sempre bom você ter uma reserva. Como fazer isso com um salário que muitas vezes não corresponde à minha expectativa? É justamente me organizar nas minhas compras, principalmente, né? O que se observa hoje é que as pessoas consomem muitas vezes produtos e serviços que elas não precisam. É simplesmente aquele hábito e não a necessidade, o desejo de possuir alguma coisa. E o aposentado também muitas vezes acaba sendo estimulado por netos e filhos, né? Aquela situação, eu quero presentear, eu quero ajudar, e ele muitas vezes se coloca... Nem é para ele, né? Não, a dívida Daniel, é para o outro. Muitas vezes ele se coloca em segundo plano. E às vezes aí entra a questão do empréstimo, né? Que inclusive teve recentemente uma matéria sobre isso, mostrando que eles são vítimas, né? De emprestar esse dinheiro para beneficiar terceiros e acabam aí arcando com mais uma dívida, né? Então é preciso se preocupar. Isso é duro, né? A gente sabe, a gente que é mãe também, Sim. Eu sou mãe de crianças ainda, mas a gente sabe que é muito difícil um ser que a gente gosta, né? Um filho ou um neto pedir ajuda, mas a gente você tem que negar, né? negar. Mas a gente tem que ter em mente que isso faz parte da educação daquele ser humano, que nem sempre você vai estar, no caso do idoso, no caso de qualquer um de nós, e aí como aquela pessoa que você tanto ama vai ficar na sua ausência. Então comece a educar desde sempre, né? Dizendo nãos para ele ter lá adiante, no futuro, quando você não estiver mais perto dele, conseguir se sustentar sozinho. A gente preparou aqui, com a sua ajuda, claro, Sim. A produção preparou, esses 5, a gente já falou sobre alguns tópicos desses, fazer o diagnóstico financeiro, Sim. estabelecer no mínimo 3 sonhos, se tiver endividado, saber exatamente o que deve fazer, dar prioridade às dívidas com maior juros. Isso é muito importante. Isso é muito importante, esse tópico muito eu importante. queria falar. Porque o que acontece? Normalmente eu estou endividado. Ok, então vamos sentar e vamos organizar essas dívidas. Sempre destacando as que têm maior taxa de juros. Então, eu tenho que começar a negociar essa dívida. Outra coisa importante, toda vez que você procurar o credor para negociar uma dívida, você tem que ter realmente condições para arcar com aquela negociação. O que acontece hoje? Muitas vezes a pessoa quer negociar, mas ela não tem o dinheiro para pagar a parcela da negociação. Mesmo assim, ela negocia. O que acontece? Vira aí uma bola de neve, porque aí é juros em cima de juros. Né? Então, ela já estava nessa negociação, muito cuidado, né? muito ter cuidado. nenhuma pegadinha ali. Não, porque assim, o que acontece? Eu tenho que ver qual é a maior taxa de juros e aí sentar para negociar. Hoje nós temos uma facilidade, né, muito grande de negociação. Por quê? Pela situação que o país se encontra, então todo mundo quer receber. Então, existe essa facilidade hoje, inclusive nós temos tido aí plantões de negociação com credoras, com cartões de crédito, agências bancárias, onde você pode chegar e dizer, olha, eu estou querendo negociar, eu tenho X valor. Quer dizer, e aí essas é possível. próprias instituições financeiras, estão procurando. elas proporcionam esse tipo de atendimento. Exatamente. Algumas semanas atrás, inclusive, nós tivemos aí um plantão de uma semana, né, onde eles estavam, algumas agências bancárias estavam fazendo e até cartão de crédito mesmo, né? Então, o que tem que acontecer não é você se desesperar. Lembre-se sempre que tem condições, sim, de você negociar uma dívida. Agora, esse 5º tópico, particularmente, me chamou muita atenção. Aposentadoria, né? O que é aposentadoria sustentável? É você não depender única e exclusivamente do INSS, que hoje nós sabemos que não é suficiente, né? Então, nós temos aí sem uma mudança de regras agora na aposentadoria. Então, mais do que nunca, você que é jovem precisa se preocupar hoje com o seu futuro, né? Então, o que é uma aposentadoria sustentável? É você poder manter, quando se aposentar, o padrão de vida que você tem hoje, né? Algumas pessoas até se aposentam e continuam trabalhando por prazer e não por necessidade, porque hoje nós temos um índice muito grande de pessoas que se aposentam e vão depender da caridade de estranhos, vão depender dos familiares e outros têm que continuar trabalhando porque o dinheiro da aposentadoria não é suficiente. Então, hoje você tem algumas aplicações que você pode fazer, dentre elas a gente pode sugerir até aí o Tesouro Direto, né, que é acessível a partir de R$30 hoje, qualquer pessoa R$30 consegue fazer esse investimento? R$30 você consegue hoje fazer um investimento, comprar um título no Tesouro, né? Uma outra situação também é você fazer a sua aposentadoria privada, que é o que a gente chama de uma aposentadoria sustentável. Começar hoje a pagar um plano e de repente procurar a sua agência bancária, ver o que ele te oferece. Agora sempre, Daniela, com muita atenção, né? Prestando atenção naquelas letrinhas pequenas,
né? Se você vai pagar alguma taxa no momento do resgate, como é que é a situação de desconto, imposto de renda. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado, mas é possível a gente ter, sim, uma aposentadoria sustentável, viu? Antes da gente terminar, Vera, eu quero voltar para o início da nossa, que te trouxe, inclusive, até aqui, que é essa questão da liberação da parcela do 13º para aposentados. Sim. A importância da família em acompanhar esse idoso. E também a abertura desse idoso aí para se deixar ajudar por alguém que está mais novo, né? Que alguém que está mais, talvez, inteirado. A importância dessa relação, né? Do idoso com a família e da família com o idoso, essa preocupação na gestão financeira dele. Sim. Queria que você falasse. É aquela situação de você sentar e vamos conversar. Existe, sim, claro, uma resistência, né? E aí a gente até vivencia isso nas nossas famílias, de dizer assim, ah, mas eu sou a mãe, eu sou o pai, eu sou o avô, eu tenho mais experiência que você, né? Mas é um momento da troca mesmo. Então a família sentar, reunir com esse idoso e procurar orientá-lo, né? Buscar informações e também indicar para ele algum tipo de comportamento, por exemplo, a questão da economia, até mesmo na hora das compras, né? Dar, de repente, aí um toque de, olha, não precisa comprar presente para todo mundo, né? Porque normalmente os avós, eles gostam muito, né? Os pais de presentear. Então, nessa fase da aposentadoria, o que se ouve muito? Ah, eu quero curtir, eu quero aproveitar os netos. Então, assim, é o momento da família se organizar e ajudar esse idoso, né? Infelizmente, a gente tem situações onde ele, na verdade, é explorado. E é aquilo que a gente falou, inverso, né, no período anterior, que ao invés de ajudar, tem sempre alguém ali para tentar sugar um pouquinho. Então, é o momento de você sentar, né, com esse idoso e orientar. E até mesmo procurar ajuda de um educador financeiro para estar orientando que tipo de investimento, né, como administrar, como gerir aí essa situação financeira, a vida financeira, que a gente sabe que não é fácil. E talvez, às vezes, até alguém fora da família consegue fazer, né? Alguém neutro ali que consegue ter a opinião que valha para todos. Sim. Ou para a grande maioria. É uma questão de ajuste mesmo, de conversa e de interesse, né, com a pessoa que tem mais idade, sim, que já trabalhou sim, tanto, que nos criou e que agora, quem sabe, precisa de ajuda e, na medida do possível, a gente deve fazer isso. É, né? Verdade, com certeza. Eu conversei com a Vera Oliveira. A Vera Oliveira, ela é especialista em economia, ela é educadora financeira e deu dicas bem valiosas aí para o que fazer com esse 13º salário, os idosos e a família ajudá-los também. Muito obrigada, Vera. Obrigada até a próxima. Até a próxima. Olha,